Bora lá então, galera, mais uma aula aqui do nosso novo curso ICND1, né? A primeira prova aí do CCNA, a gente já está fazendo muitas aulas aqui. E agora eu vou explicar para você como o switch funciona. Ah, mas eu já sei como o switch funciona. Ah, beleza, será mesmo que você sabe como o switch funciona? Então, galera, na primeira prova do ICND1, caem muitas questões disso aqui que eu vou falar agora. E a galera acha que sabe, né? Chega lá na prova, os caras erram esse tipo de questão, beleza? Então, galera, vou explicar aqui de forma, aqui no flipchart aqui, né, de forma mais dinâmica, né, em vez de você ficar vendo slide lá, e espero que você entenda. Se você não entendeu ou acha que sabe, só você ir aí e adiantar a velocidade, aumentar a velocidade do vídeo, né, para ir mais rápido, né? E caso você, é a primeira vez que você veja isso, né, veja mais de uma vez esse vídeo, porque isso cai muito na prova do ICND1, tranquilo? Então bora lá, galera. Então tem aqui um switch, né? Olha esse switch aqui que bonitinho que eu desenhei. Então tá aqui SW1. Esse switch aqui, galera, ele tem 4 portas. 1, 2, 3, 4. Um switch, você tem que ter em mente, né, que ele trabalha com camada. Switch, galera, trabalha em camada 2. Lembra daquilo que a gente viu lá no TCP/IP modelo OSI, né? Então o switch aqui, ele trabalha layer 2. Camada 2, né? Beleza? L2, layer 2, camada de enlace. Então, para o switch funcionar, ele só precisa analisar o quê? MAC address. O switch não precisa de IP para funcionar. Ah, Gustavo, lá na empresa a gente coloca IP no switch. Beleza, você coloca IP no switch para você gerenciar esse switch remotamente. Para toda vez que você for fazer alguma configuração nele, você não precisa ir lá nele com a porta console e configurar ele. É para isso que você põe IP no switch. Mas basicamente, o switch câmara 2 ele não precisa de IP para funcionar. Você coloca IP nele para você ter acesso remoto a ele, beleza? Para você acessar e gerenciar esse equipamento, para você configurar esse equipamento, beleza? Então a gente tem aqui 4 máquinas ligadas nesse equipamento, né? A gente tem aqui a máquina A, que o MAC address dela aqui, eu coloquei MAC address A. Deixa eu pegar meu especial aqui. MAC address B, MAC address C e MAC address D. Repare aqui, galera, que em nenhum momento eu estou colocando IP aqui na jogada, beleza? Apesar das máquinas precisarem de IP para funcionar e tudo mais, eu não estou colocando IP aqui para você fixar na sua cabeça que switch trabalha com MAC address, beleza? Ele não trabalha com IP, ele não analisa IP para encaminhar nada, beleza? Ah, mas foi um switch camada 3. Galera, isso é outra história. Estou falando aqui do ICND1, estou falando aqui de switching. Switching é camada 2. Deu para entender? Deu para entender? Ficou muito ruim isso? Eu tô olhando para cá porque eu tô com o LCD aqui, beleza? Porra, que merda. Voltando aqui, switch trabalha na camada 2. Vamos supor aqui que tem um usuário aqui, né? Essa maquininha aqui. Tem aqui o José. E ele quer falar aqui, o usuário A quer falar com o usuário. Vou desenhar ele aqui. Isso aqui finge que é uma usuária. E João quer falar com a Maria, beleza? O usuário A quer falar com o usuário C, tranquilo? Então, como é que esse fluxo vai acontecer aqui na rede? Né? Vai sair aqui o que a gente chama de frame desse host. Lembra que o frame, né, a gente chama de PDU da camada 2. Então, frame, camada 2. Quando chegar na porta do switch, o que o switch vai fazer? Qual é a pergunta que o switch vai fazer? Então, o switch vai falar o seguinte. Porta 1 está chegando um frame que o MAC address de origem, quem originou esse frame é o MAC address A. Aí o switch vem aqui e anota. Porta 1 tem o MAC address A. Beleza? E como é que ele anota isso, né? Onde que ele anota isso? Ele anota isso num negócio que você já deve conhecer por nome. É uma tabela. A gente chama de tabela MAC. O que tem na tabela MAC? Tem IP na tabela MAC? Não. Tem porta e MAC address. Qual o MAC address que é aprendido na tabela MAC? O MAC address de origem do tráfego. Nunca o MAC address de destino. Então aqui nessa tabela MAC vai ter o quê? 1, 2, 3, 4 portas, né? Depois que ele aprendeu, é o processo de learning do switch. Como que ele aprende? Ele olha o MAC address que está chegando e anota o MAC de origem na tabela MAC associada com a porta onde chegou esse frame, onde está entrando esse frame. Entrando aqui, ó. Beleza? E agora o que ele faz? Esse usuário aqui quer falar com o MAC address C.
Existe o MAC address na tabela? O switch vai olhar. MAC address tem na tabela? Galera, tem MAC address na tabela aqui? Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai propagar esse frame por todas as portas menos a porta que ele recebeu. Por todas as portas menos a porta que ele recebeu. Por todas as portas menos a porta que ele recebeu. Por todas as portas menos a que ele recebeu. Beleza? Ah, cansei, quase caí. Voltando aqui. Se ele vai propagar isso por todas as portas, menos a que ele recebeu, você concorda comigo que se o MAC address estiver nesse switch aqui, né, se estiver nesse domínio de câmera 2 aqui, ele não vai receber esse frame? Vai. Então, recebeu aqui, o MAC address vai responder. Né? Então agora eu tenho o sentido inverso aqui. Ó. O MAC address vai responder o MAC address A. O que o switch vai fazer aqui agora quando isso estiver voltando? Porta 3, MAC address C. Porta 3, MAC address C. E aqui na porta 1, MAC address A. Por quê? Agora o MAC address C está entrando na porta 3. Beleza? A tabela, o switch vai olhar para a tabela MAC e vai falar o seguinte: o MAC address C quer alcançar o MAC address A. O que o switch vai fazer? Existe o MAC address A na tabela MAC? Existe. Então, em vez de ele encaminhar para todas as portas, ele vai encaminhar para qual porta? Só para a porta 1, que ele sabe que o MAC address A está lá. Beleza? Então, esse é o processo de aprendizagem do endereço. Quando ele sabe qual porta que está aquele MAC, ele manda para aquela porta. Quando ele não sabe, ele vai fazer o que a gente chama de flood. Ele vai mandar isso, vai floodar isso, né? Enchente, né? Vai mandar isso para todas as portas, menos a porta que ele recebeu aquele frame. Isso a gente chama de processo de aprendizagem de endereço, beleza? Tabela MAC. Tranquilo? Então, é isso, galera. Bem basicão aqui. Espero que você tenha entendido e vamos para a próxima aula, né?